A terceira lei de Newton expressa o fato de que as forças existem em pares. Se o martelo exerce uma força sobre um prego, o prego exerce uma força igual e de sentido contrário sobre o martelo. Esta situação pode ser resumida pela frase: não podemos tocar sem ser tocados. Considere que um corpo A exerce uma força FBA sobre o corpo B. A experiência revela que o corpo B, então, exerce uma força FAB sobre o corpo A. Estas duas forças têm o mesmo módulo e sentidos contrários, isto é, FAB é igual a menos FBA. A equação 1 resume a terceira lei de Newton para o movimento. Em geral, uma dessas forças é chamada de força de ação e a outra é chamada de força de reação. Em relação às forças de ação e reação, poderia-se perguntar: se a cada força corresponde uma força igual e de sentido contrário associada a ela, por que não se cancelam mutuamente? Como alguma coisa consegue se mover? O fato é que os dois membros do par ação e reação sempre se referem a corpos diferentes, de maneira que não há possibilidade de se cancelarem mutuamente. Se duas forças atuam no mesmo corpo, elas não são um par ação e reação. Vamos analisar a situação de um bloco dentro de um elevador parado e determinar quais são os pares de força, ação e reação que existem neste sistema. O primeiro par ação e reação é formado pela força que o piso exerce no bloco e pela força que o bloco exerce no piso. Convém lembrar que a força que o piso exerce no bloco, também conhecida como força normal, é de natureza elástica e decorre da resistência que o piso oferece à passagem do bloco. Daí, a força que o bloco exerce no piso é a reação a esta força. O outro par é formado por forças de natureza gravitacional, que são a força que a Terra exerce no bloco e a força que o bloco exerce na Terra. Observe que nos dois casos, o par ação e reação atuam em corpos diferentes. Agora, as forças que atuam somente sobre o bloco são a força que o piso exerce no bloco, que é a força normal, e a força que a Terra exerce no bloco, que é o próprio peso do bloco. Essas duas forças atuam no mesmo corpo, portanto, não formam um par ação e reação. Agora, vamos aplicar a segunda e terceira leis de Newton para calcular o peso aparente de uma boneca de massa igual a meio quilograma dentro de um elevador em três situações diferentes: quando o elevador está acelerado para cima, quando está em queda livre e quando está em repouso. Então vamos lá. Dentro do elevador, as forças que atuam sobre a boneca são a força que o piso exerce na boneca e a força que a Terra exerce na boneca. Assim, a força resultante sobre ela será a força que o piso exerce na boneca menos a força que a Terra exerce na boneca, que pela segunda lei de Newton é igual a massa vezes a aceleração da boneca, que é a mesma aceleração do elevador. Eu sei que a força que o piso exerce na boneca é igual à força normal, que é o peso aparente. Sei também que a força que a Terra exerce na boneca é igual à força-peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo esses dois últimos termos na equação 2, resulta que o peso aparente é igual a massa vezes a aceleração da boneca mais a massa vezes a aceleração da gravidade.
A equação 3 é a expressão geral para calcular o peso aparente da boneca nas três situações pedidas. No caso A, com o elevador subindo a uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado, o peso aparente da boneca é igual a 5,15 newtons. Na situação B, com o elevador em queda livre, o peso aparente da boneca é igual a 0 newtons, isto é, em queda livre e no referencial acelerado, a boneca não tem peso. Este resultado é interessante porque permite discutir um problema bastante curioso, que é a sensação de perda de peso experimentada pelos astronautas quando em órbita da Terra. E essa sensação resulta não porque a força gravitacional deixou de atuar, mas porque o veículo e tudo que está lá dentro estão em queda livre. E finalmente, no caso C, com o elevador em repouso, o peso aparente da boneca é igual a 4,9 newtons, que é o seu peso real.